Alô, 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 boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? 2 quartas na semana, né? Bora. Agora tá rendendo, adorei. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo aqui. Oi, gente, olá, olá. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Gente, eu não tenho a menor ideia do que fazer na live hoje. Então, já tô aceitando sugestão do que a gente faz hoje, viu? Vamos lá. Ah, obrigado! Obrigada, gente! Obrigado! Chegamos no horário! Olá, todo mundo! Gente, estamos aqui com a nossa voz da consciência. Vamos fazer o teste de áudio. Bom dia, chat. Quarta-feira de novo. Uhul! Bora! É... Sula, cadê as novas turmas da mentoria? Já esgotou, já abriu nessa segunda-feira e já esgotou. Infelizmente, é bem concorrido, galera. Então, se vocês quiserem, se tiverem interesse, tem que ficar ligado no horário. Eu peço desculpa, mas esgotou já. Mês que vem tem mais. Mês que vem tem mais. É, muita gente comentando. Ah, obrigado pelo sub. Ô, louco, obrigada. Obrigada, Caifu. É, o pessoal comentando, né, que ficou todo mundo achando que era quinta-feira depois da live surpresa na segunda. E aí, eu fiz live na segunda e fiquei sem o que ter que falar na quarta, viu? Viu como é que a pessoa se complica? Obrigada! Obrigada, Victor! Muito bom. Ah, vamos fazer alguma coisa? O que vocês preferem? A gente faz um estudo de cenário. O pessoal sugeriu gestual também. O que vocês preferem? Podemos fazer cenário. Faz bastante tempo que a gente não faz cenário. Eu queria dar uma requentada em algumas coisas de cor. Cenário? Cenário, cenário. Bora. Vamos achar uma referência aqui. Vamos ver. Deixa eu ver o que eu tenho nas minhas pastas aqui. Bora. A gente faz cenário hoje e a gente faz gestor na próxima. Pode ser? Porque aí a gente sofre fazendo gestão em tempo real. Normalmente, normalmente eu faço cenário. Eu faço gesto no sketchbook. É, eu podia fazer gestual no sketchbook, né? Ver se eu boto a câmera lá botar a câmera lá ai, meu Deus. Na escrivaninha. Centauro não. Centauro hoje não. Nós. Gente, a live é toda quarta-feira, 20 horas. Olá, olá, olá. Bem-vindos ao pessoal novo. Boas-vindas pra todo mundo. Bora cenário real. Bora então. Pera aí. Deixa eu pegar as referências pra nós aqui. Eu quero... Um Ghiblizinho, será? Ah, será que Ghibli? Ghibli pode ser uma boa, né? Eu ia pegar alguma coisa de foto mesmo do Noah Bradley, sabe? Ah, achei que ia pegar um Cottage Core. Ou aqueles de... Ai, dos bequinhos. Ai, fazer uns bequinhos tão legal. Os Alleyway, né, também são massa. Uhum. Mas eu queria pegar alguma coisa com montanha e céu. Bob Ross, então. Bob Um Ross. Bob Ross. Se bem que a gente podia pintar, eu podia fazer uma coisa de floresta, né? E a gente falar um pouco sobre pintar folhagem, que o pessoal sofre bastante com isso. O que vocês acham? Folhagem? Vamos, chat. Montanha, Obrigado céu, pelo sub. folhagem. Folhagem? Sim, fica salvo no É, YouTube. vai ficar salvo aqui no Twitch, mas aqui no Twitch os VODs só ficam alguns dias, né? Depois a gente sobe pro YouTube. Então vai ficar salvo depois. Ah, se sofre bastante com pintura em geral, tem que pintar mais. Tem que pintar de referência. Tem que pintar mais. Não, esse aí não tem muito segredo, não.
Vamos. Ah, achei uma referência massa aqui. Vamos nós. Vamos fazer um estudinho então do estúdio Ghibli pra nós? Bora! Deixa eu acertar as coisas aqui pra nós começar a pintar. Aguenta aí. A caneta está no lugar correto, o que é sempre um bom sinal. Obrigado pelo sub. Muito obrigada pelo sub. Bora. Eu tô aqui, vamos lá. Nós. Se eu estiver fora do alinhamento, avisa pra mim, por favor. Deixa eu olhar pra frente. Top. Tá bem direitinho. Tá de boa. Uhum. Tu vai... Ah, se perguntar, tu vai botar a imagem aí junto. Aí, o que tu para? Não, a referência tem que ficar no monitor com a gente. Eu vou focar principalmente nessa região da direita da referência. Eu vou fazer. Deixa eu ver como é que fica melhor o layout aqui pra gente estudar. Mas principalmente aqui desse lado, ó, pra gente fazer um pouco de folhagem. Vamos lá. Obrigado pelo sub! Obrigada pelo sub! Obrigada pelo gift sub! Yay! Ah, vocês são os amores, gente. Obrigado. Bora. Vou fazer um sketchzinho rapidinho. E aí a gente pode começar. Se vocês tiverem perguntas, enquanto... Obrigado pelos tiers. Voz da Obrigado. cabeça da Sula é foda. Voz da cabeça da Sula, é nós. A pessoa que não existe. Obrigado pelo sub. Eu não sei se sobe amanhã, mas sobe essa semana ainda. Sobe essa semana ainda. Eu não subi a live de segunda-feira ainda, porque eu não sei, eu não quero bagunçar meu schedule do YouTube. Mas talvez suba os 2 vídeos hoje, porque foda-se o schedule. Mas não conta isso pro YouTube, senão ele vai ficar chateado. Gente, antes de começar, eu queria só fazer uma explicaçãozinha aqui, porque essa dúvida tem aparecido muito nos Instagram e nos TikToks da vida. Então eu queria fazer um rapidão aqui, tá? Vamos lá. Eu quero lembrar vocês que cor tem 3 elementos, tá? Cor tem 3 elementos. Volta. Peraí, deixa eu tomar água. Deixa eu começar de novo. Peraí. Vamos lá. Cor tem 3 elementos. Agora vai. A primeira delas é a cor em si. O nome disso aqui é matiz, né? A matiz é essa aqui. Qual cor mesmo que a gente está lidando? Se é azul, se é ciano, se é verde, se é amarelo. O nome disso aqui é matiz, né? A segunda cor, o segundo elemento da cor, tá? É valor. Valor é quão claro ou quão escuro a cor é. Então, quando você tiver nesse seletor de cor quadrado, ele é o para cima e para baixo. Quanto mais para baixo, mais escuro, quanto mais para cima, mais claro, tá? Esse é o valor, também conhecido como tonal. E o outro elemento que a gente tem é saturação. Nesse seletor aqui, saturação tá nesse sentido, ó. Então, quanto mais da esquerda para a direita, mais saturado é. Isso aqui é quão a cor é pura versus quanto ela é acinzentada, tá? A cor mais pura tá no cantinho superior direito aqui, por isso que tá inclinadinho. Mas quanto mais para a esquerda, mais cinza, quanto mais para a direita, mais saturado. Esses são os 3 elementos que a gente tem que compõem a cor, tá? Eu preciso que vocês não esqueçam disso, porque a gente fala muito, quando a gente está fazendo feedback, a gente fala muito, principalmente do tonal. O tonal é muito importante. Então vocês precisam ter em mente sempre quais são esses 3 elementos de cor, certo? Perfeito. Bora começar, bora fazer o nosso estudinho. Posso passar uma perguntinha? Pode passar a pergunta, vamos nós. Sula, se eu treinar a pintura com lápis de cor, isso ajuda a treinar quando eu for para o digital? Ajuda. Gente, não vi prática no tradicional ainda que não ajudasse na pintura no digital. Olha só, não vai traduzir diretamente. Não é como se você fosse ir lá e você fosse pintar
100% igual o lápis de cor no digital. Mas a experiência em pintar ajuda você a entender quais são os passos que você precisa para fazer uma pintura bem sucedida. Faz sentido? Então, por mais que a técnica não se traduza de um para um, não traduz diretamente a pintura de lápis de cor diretamente para o digital, a experiência de fazer uma pintura bem sucedida vai ajudar você em outras técnicas o tempo todo. Existe uma sinergia de habilidades. E o tradicional, ele tem algumas. Ele exige algumas. Ele exige algumas disciplinas que o digital não tem. E que acaba fazendo falta quando a gente está estudando pintura no digital. Ctrl Z, por exemplo, é um luxo que a gente tem quando a gente está lidando no digital. E você aprender a finalizar uma ilustração aprendendo a lidar com os erros sem ter o Ctrl Z é um ensinamento muito importante para você ficar mais eficiente em pintura. Porque senão a gente começa a depender muito desses atalhos do digital e a sua pintura acaba ficando sem controle. Você acaba ficando sem direcionamento de onde que a sua pintura está indo, porque você está muito dependente das ferramentas digitais. Certo? Dá pra falar isso de qualquer meio, não é uma coisa tipo, se você pinta no digital você é pior, não é isso. Mas existe uma disciplina que o tradicional te ensina que vai te ajudar. Você consegue fazer pintura digital sem pintar no tradicional? Consegue. Não tô dizendo que não consegue, só estou dizendo que é uma coisa que adiciona, certo? Perfeito. Bora, o que mais? Sula, perguntaram se a minha voz tá muito baixa pra mais de uma pessoa. Pera aí, então. Eu também não sei, porque eu não me escuto. KKK. Pois é, aqui pelo menos tá normal. Você tava um pouquinho mais baixo do que o normal só, mas botei no volume máximo. Vamos lá. Ai, meu Deus, meu microfone é muito ruim, gente, perdão. Vamos fazer vaquinha pra comprar um microfone melhor pra voz da consciência. Bora! Ê! Sula, você já usou o Krita? Já usei o Krita. Quero usar mais do Krita. O Krita é muito gostosinho. Eu só não uso mais, e eu não uso ele aqui na live, porque normalmente na live eu tô fazendo demonstração ou estou fazendo alguma coisa pra responder dúvida. E eu tenho que aprender a usar o Krita ainda. E eu faço muito teste, muita brincadeira, mas eu gosto bastante do Krita. O Krita é muito divertido. Tanto o Krita quanto o Clip Studio são dois programas que eu queria aprender mais de verdade, assim. Eventualmente eu pretendo não ficar tão presa no Photoshop. Mas por enquanto, estamos de hábito, estamos indo de preguiça aqui. Um dia eu vou me libertar do Photoshop, gente. Um dia. Sula, acha que o melhor caminho para pintar assim é usar as áreas de render e rest? Sim. Saber balancear onde que você renderiza e onde que não renderiza é muito importante. Porque senão você vai ficar para sempre lambendo imagem. Tem umas imagens que elas são muito complexas, não vai dar para terminar nunca. Você levar um mês numa ilustração, tudo bem, mas começar a levar mais do que isso, começa a ficar inviável a nível de trabalho, a nível de levar trabalho para fora, sabe? Então, aprender a balancear aonde que a gente vai, onde que renderiza, onde que a gente pode ser mais eficiente, é um aprendizado bem importante pra gente conseguir viabilizar essas peças, sabe? Faz sentido isso? Obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub. Nós. Sula, dividir o seletor de cor na vertical e pegar os tons somente do lado não saturado é um exercício bom para treinar cor? Já vi mestres falando disso e queria a sua opinião. Olha só. Qualquer exercício que você fizer de paleta limitada é um exercício bom de cor. Se você quiser fazer só a parte desaturada, funciona. Se você quiser fazer só a parte super clara, funciona. Se você quiser fazer só a parte super escura, funciona. O importante é aprender que você tem 3 jeitos de fazer contraste, que são aqueles 3 elementos de cor que a gente comentou: matiz, saturação e tonal. E você precisa fazer os contrastes com os 3, não é só com um, não é só com 2. O erro mais comum que eu vejo no pessoal é o pessoal não usar contraste de saturação. Eles colocarem todas as cores no saturado e deixar
e deixar a saturação mais ou menos igual pela imagem inteira, esse é o erro mais comum que eu vejo. Então, se você aprender a variar a saturação desse jeito, fantástico, vai fundo, sabe? Normalmente, esses estudos que a gente faz com paleta bem reduzida, paleta bem monocromática mesmo, eles ajudam a gente a ensinar a lidar com esses contrastes. Então, estudo de paleta reduzida, muito bom. Obrigado pelo sub. Muito bom. Sula, você já precisou dar um tempo? Se sim, quando você percebeu que já estava bom de dar um tempo e retomou aos trampos? Ah, nossa. Na verdade, eu tive uma situação. Eu cheguei a contar isso no Utopia. Foi no primeiro Utopia, na verdade. Eu tive um burnout fudido, assim, sabe? Não foi a situação agradável, não. Eu peguei um trabalho em cima de uma CXP e esse trabalho, cara, eu literalmente, eu tava trabalhando entre as noites da CCXP. E muita coisa não tava sendo aprovada, tava voltando tudo, e eu tava passando nervoso, e tava. Não foi bom, foi ruim. Foi 1 mês e meio em que eu me desdobrei pra entregar esse negócio. No final a gente entregou, deu tudo certo, sabe? Mas quando eu terminei esse trabalho, eu estava só o pó, literalmente. Eu fiquei 3 meses sem conseguir trabalhar depois, sabe? Eu me machuquei mesmo. Esse processo ele foi intenso, ele não foi agradável não, sabe? Foi a primeira vez que eu peguei burnout foda, assim. E eu não tava sabendo lidar. Foi quando eu me machuquei feio. Tipo, é esquisito, né? Mas o termo foi esse. Eu me machuquei, eu me esforcei, me machuquei. Eu me esforcei mais do que devia e o negócio quebrou. E eu passei 3 meses sem conseguir fazer nenhum tipo de arte. Foram 3 meses que pra mim foram agonia, porque arte pra mim é muito hábito. Arte pra mim é uma coisa que eu faço meio sem pensar, sabe? Eu sento aqui e vou rabiscar alguma coisa. E nesse. Ah, obrigado pelo sub. Nesse meio tempo, eu fiquei muito deprimida. Eu fiquei muito. Eu tava desconexa com as coisas, sabe? Foi desconfortável. Desconfortável pra dizer o mínimo, sabe? E quando eu sabia que já tinha dado, foi quando eu comecei a voltar a fazer os estudos e eu consegui sentar e fazer os estudos de novo. Sabe? Foi quando eu percebi que a situação já tava melhorando. Eu comecei devagarinho, comecei de novo fazendo 20 minutos por dia, comecei fazendo estudo, comecei fazendo as coisas bem mais light, pra depois pegar o ritmo e voltar a trabalhar. Mas eu passei, foram 3 meses sem conseguir trabalhar, que foram pesados, sabe? Eu não sei se a gente tem um sensor que a gente diz está na hora de voltar, sabe? Eu acho que a gente precisa se reacostumar. E esse se reacostumar, ele é bem isso mesmo. É a gente perceber que a gente já consegue sentar e produzir de novo, sabe? Porque enquanto a gente estiver tentando sentando para produzir e nada estiver acontecendo, eu não sei se a gente consegue forçar isso, sabe? Eu não sei se a gente consegue. Seria muito fácil se eu falar pra você só senta e produz quando você estiver nesses momentos. É tipo aquele pessoal que fala: Você já tentou não estar deprimido? Você já tentou estar bem? Porque é tão fácil quando a gente tá bem, né? E não é isso que funciona. Então eu não sei se tem um indicador de quando que a gente tá pronto. A gente precisa dar uma insistidinha, mas a gente não pode machucar a área que já tá machucada. É quase como cuidar de um músculo, sabe? É quase como. É cuidar do seu corpo, só que você tá cuidando da mente, sabe? Mas é uma parte de saúde. Então vai com calma, dá tempo ao tempo e vem aos pouquinhos. Começa devagarinho que você vai ver que é mais fácil de voltar. Certo? E obrigado pelo sub. Obrigado, é o Marco. Oi, Marco, obrigado. E não desenhe com dor. E não desenhe com dor. Não, já falamos sobre isso. Temos uma live inteira aqui sobre saúde dos pulsos e dos dedinhos e das mãozinhas. Não desenhe com dor. Tá doendo? Pare. Não cause mais dor. Certo? Nós. Essa frase só me lembra a camiseta da Paris Hilton. Deixem de ser pobres.
Fácil assim. Já experimentou não ser pobre? Ia ser fantástico, né? Sula, boa noite. Eu tenho uma mesa digitalizadora, mas desenho muito ruim. Ah, pobrezinho, não fala assim. Faço faculdade e estágio, não tenho muito tempo e nem energia para investir nisso, apesar de eu querer. Qual a sua dica para começar a desenhar bem diante de tudo isso? Obrigado pelo sub. Olha, o desenhar bem vem com o hábito de desenhar. O que eu recomendo, quando a gente está no início, a gente precisa fazer. Tem esse ditado que a gente precisa fazer 2.000 desenhos ruins antes de chegar no desenho bom. E esse número, 2.000 desenhos ruins, não é uma hipérbole, são 2.000 desenhos de verdade. A gente precisa desenhar de referência, a gente precisa ler teoria, a gente precisa praticar, a gente precisa experimentar um bocado de coisa. E quanto mais cedo a gente se organizar para a gente passar por esses 2.000 desenhos, mais rápido a gente vai chegar nos desenhos que valem a pena. Então, o que eu recomendo, se você está com pouco tempo, pega o pouquinho de tempo que você tem e investe ele em fazer estudinhos. Pode ser estudinho rápido, sabe? Começa fazendo os estudos de observação, começa fazendo as pinturinhas, mas para você criar hábito com a tablet e para você criar hábito de desenhar mesmo. Você vai ver que com o tempo vai ficando melhor. Quando começar a fazer estudo, a gente vai começar a ver resultado dos estudos, não é no estudo 5 ou no estudo 6, é no estudo 30, sabe? E 30 estudos leva tempo para ser feito. Então, quando começar a fazer os estudos, tem em mente que vai demorar para os resultados aparecerem, mas eles vão aparecer, confia. Então começa a fazer os estudinhos com calma, que você vai ver 20 minutinhos por dia. Mas faz os estudinhos e desenha de imaginação também, que você vai ver que o resultado vai vir. Pode ser pouquinho tempo por dia, mas tenta investir esse tempo, sabe? Quando a gente está começando com tablet, principalmente, a tablet ela não é tão natural quanto a gente gostaria que fosse. É uma ferramenta que você precisa aprender a usar. Então, insiste em usar ela todo dia. Dá essa forçadinha. Aprende a usar os programas, sabe? E faz um estudinho que você vai ver que rapidinho o resultado aparece. Rapidinho, 3 meses. Mas 3 meses de estudo todo dia, certo? Bora! Boa noite, Sula. Você tem dica de livro sobre perspectiva? Eu acho que tu já comentou. A gente tem livros de perspectiva. São 3 livros de perspectiva que eu sei que o pessoal gosta bastante, tá? Tem o How to Draw, do Scott Robertson, que esse infelizmente é só em inglês, mas ele é o livro mais técnico e ele é super completo. Ele é sob perspectiva pesadaça, assim. Tem o Perspectiva Fácil, que eu não lembro o nome do autor, mas tem um livro, Perspective Made Easy, que tem versão em português dele. E eu não estou lembrando o título em português. E tem o Framed Perspective, que é do mesmo cara do Framed Inc., que ele é um livro super completo de perspectiva também, mas ele é um pouco menos técnico do que o livro do Scott Robertson. O Scott Robertson é muito na base da matemática, é muito na base da divisão de ângulo, é muito na base de fazer tudo certinho projetado. O Framed Perspective é um pouquinho mais intuitivo. E ele é muito bom também. Então são esses 3 livros que eu sei que o pessoal curte bastante. Comentaram no chat que o Cepituba tá fazendo estudos com o How to Draw do Scott Roberts. Sim, essas lives do Pituba são fantásticas. Então assistam, acho que ele faz stream toda segunda-feira, não é isso? Nem Então, ideia. assistam a live do Pituba que ele tá fazendo o stream disso. E tá sendo muito bom. Ele tá fazendo o estudo do livro inteirinho. O pessoal comentou que ele tá on agora. Ah, vai lá depois da minha live. Boa noite, Sula. Escuto muito você e o Marco falando em blocar, mas nunca entendi muito bem o que isso significa. Você poderia explicar? Obrigado e abraço. Sim, abraços. E aí? Blocar é essa primeira parte onde a gente coloca as primeiras cores iniciais. Tá vendo esse arbusto que tá na frente da árvore que eu tô pintando? Eu tô blocando ele. Então eu tô botando a primeira cor, normalmente a gente chama isso aqui de cor base, e tô definindo a silhueta dele pra gente poder trabalhar com ele aqui em cima. Blocagem, então, é essa primeira parte onde a gente coloca as cores iniciais. A gente vai pegar cada área e vai preencher com uma cor blocadona para a gente poder fazer o render em cima. Esse é o processo de blocagem. Ele é esse processo em que a gente coloca o primeiro passe de cor na imagem. É bem de boa. E aí, obrigado pelo sub. Obrigado, meus queridos.
Sula, tenho muita dificuldade de entender as formas 3D quando vou fazer os desenhos. Fazendo cópia não tenho esse problema, mas quando vou criar uma pose, nunca fica do jeito que eu quero. O que devo estudar mais as formas básicas? Eu acho que eu devo estudar mais, né, as formas básicas. Sim, a gente vai ter que estudar a forma básica, tá? Tem. Ai, Lau, pega esse link pra mim. Tem aqueles 2 vídeos do Modern Day James, em que ele tá estudando o Ivan Amundsen. É. Em que ele faz o exercício de botar uma pessoa na caixa e girar. Ele pega um manequim, bota na caixa e gira. E esse é o exercício que eu acho que ajuda a galera demais na hora de começar a desenhar coisa de imaginação. São 2 videozinhos, o primeiro para ele explicar a lógica e o segundo onde ele apresenta o exercício. Dá uma olhadinha, infelizmente não tem legenda em português, mas dá para pegar muita coisa só assistindo o vídeo, certo? O que você vai fazer é isso, você vai pegar uma pose, vai analisar ela no manequim quadrado, caixona, cilindro, bota o manequim na pose e aí você vai desenhar uma caixa em volta dessa pose e aí você vai girar a caixa e vai desenhar essa mesma pose em outro ângulo, sabe? Vai pegar. Peraí. Eu botei os 2 links no chat. O Pitu vai te mandar um Obrigada. beijo. Beijo, Pitu. Você vai pegar a caixinha da pose, que ela vai começar inicialmente bem de frente, né? E você vai virar e vai colocar ela num ângulo mais dinâmico. E vai desenhar a pose como ela fica nesse ângulo novo. E aí você pode depois pegar essa caixa e girar de novo. E botar em ângulos diferentes. E ver a parte de baixo, e ver a parte de cima. E começar a explorar esses ângulos todos, sabe? Então é um exercício fantástico. Dá uma olhadinha nesses vídeos com calma que ele vai te ajudar. Nós, que mais? Não, só pra avisar, eu botei os links do. Sim, obrigada. Coisa. É o primeiro, o segundo e depois o primeiro, gente, perdoa. Até que o segundo é que eu tinha salvo. Sula, existe alguma relação da parte mais iluminada ser mais renderizada em uma ilustração? Como ponto focal? Sempre tenho dificuldade de me limitar e não renderizar muito tudo. Olha, não é necessariamente a parte mais iluminada que é a parte mais renderizada, tá? A gente tem ilustrações que acontecem na luz e a gente tem ilustrações que acontecem na sombra. Quando a sua ilustração está acontecendo na sombra, o que vai ser mais renderizado é o que está dentro da sombra, e o que vai estar na luz vai estar mais estourado e vai estar com menos valores tonais, certo? Então, não necessariamente é exatamente o que está mais iluminado, que a gente costuma usar é um atalho. Você botar um foco de luz em cima do seu ponto focal. Mas não necessariamente precisa ser isso, certo? Então, tem outros jeitos de resolver esse tipo de coisa. Agora, para você pegar o quanto que você renderiza cada área, o que eu recomendo mesmo é fazer estudo dos mestres. Estudo dos mestres é muito bom para a gente começar a pegar a ideia de como que a gente renderiza, o que a gente renderiza, onde que a gente renderiza, porque os mestres são muito bons, eles não são mestres à toa. Então começa a prestar atenção aonde pega um estudo do Sargent, por exemplo. Aonde que o Sargent renderizou as coisas? Aonde que a gente coloca ponto de interesse? Como que ele lida com esse ponto de interesse? Qual o tamanho das pinceladas que ele usa no ponto focal e fora do ponto focal? Enquanto você estiver fazendo o estudo, faz essa análise. E essa análise vai te ajudar quando você for aplicar isso no seu trabalho, você conseguir fazer esse mesmo tipo de controle no seu trabalho. Vai fazer muito mais sentido depois que você vê isso funcionando numa pintura dos mestres. Então, eu acho que para essa dúvida em especial, o exercício é estudo dos mestres. Estudo bem longo, bem tranquilo. O que mais? Peraí que eu respondi uma pergunta com uma resposta muito longa. Fiquei aqui no chat. Ai, meu Deus. Sula, sobre a questão de contraste e saturação. Se eu começar pintando só valores, fica mais difícil ajustar a saturação depois? Não fica mais difícil, não. Você começar só com valores, você vai poder focar na ilustração na parte que você faz só a saturação depois.
Durante muito tempo eu fiz minhas ilustrações de Hearthstone, primeiro no tonal e depois aplicando a saturação, porque eu podia ter um controle maior de saturação. As coisas de Hearthstone são bem saturadas. Então, para eu conseguir chegar nos níveis de saturação que eu precisava chegar, lidar com a saturação no momento específico, lidar com a saturação depois de ter lidado com sombra e luz, me ajudava bastante. Então, não vai dar problema, funciona, sabe? Só tem que lembrar que tem que variar a saturação. Um dos problemas de trabalhar com modo color é que a gente tende a deixar tudo no mesmo nível de saturação. Lembra que a saturação tem que variar, certo? A gente tem áreas de interesse e saturação diferentes na imagem como um todo. Então, lembrar de variar esse negócio aí mesmo. Vamos fazer contraste, galera. Pera aí que eu me perdi. Eu tô pintando pequenininho, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, espera aí. Sula, trabalhei boa parte da vida como designer e estou entrando na vida de ilustrador agora. É um mau momento devido às IAs e etc? Não sei dizer. Queria muito poder ajudar com essa pergunta, mas não sei se é um mau momento. Eu acredito que... Eu não sei se vai melhorar lá pra frente. Então, esse é o momento que tem. Aproveita o momento que tem e vambora, sabe? O que vai complicar na IA é entrar mesmo no mercado, sabe? Mas eu não tô vendo muita... Ai, meu Deus. Que o universo não me morda na bunda por eu falar isso. Mas eu ainda não estou vendo muita mudança quando você tá no nível um pouquinho mais pleno de ilustração, sabe? Eu ainda tô vendo o pessoal trabalhar normal com o ilustrador e não com AI nesse nível que eu trabalho, sabe? Então, espero que continue assim e tudo que a gente precisa é chegar nesse nível um pouquinho mais pleno. O complicado mesmo tá no nível de entrada, porque o nível de entrada, sim, o pessoal tem trocado tudo por AI. Sula, considerando uma pessoa que tem todo o tempo disponível, qual você acha que é o teto de horas de estudo por dia? Que não se deve estudar mais do que isso, senão você vai ficar meio maluco e não absorve. Olha, isso é bem pessoal. Isso é bem pessoal e eu vou dizer pra você que varia por dia, sabe? Tem dias que a gente tá bem e que o estudo vai fluir e que tudo faz sentido e que a gente não tá se sentindo cansado e que a coisa vai funcionar. Tem dia que estudar parece que a gente tá arrastando a pedra de Sísifo, sabe? Parece que a gente tá arrastando o grilhão. Então, depende por dia. Mas eu, pessoalmente, faria de 3 a 4 horas de estudo se eu tivesse 100% do tempo livre. 3 a 4 horas de estudo, depois o resto do tempo é pra desenhar por conta. Sabe? É um bom tempo pra estudar. Eu lembro que quando a gente começou a discutir cronograma de estudo, o Dave Raposa tinha postado um cronograma de estudo dele, que ele basicamente estudava pela parte da manhã. Aí na parte da manhã ele não pegava nada de mídia social, não pegava nada de chat, de nada disso. A parte da manhã era só para estudar e na parte da tarde ele fazia portfólio. Aí ele liberava Facebook, liberava chat, entrava na call com a galera, saca? E para ele funcionou. Sempre me pareceu um bom plano, sabe? E aí de noite ele ia jogar as coisas. De noite era para videogame. Sula, você já comprou material de arte de fora, AliExpress, etc? Queria Sim, comprar uns lápis vermelhos e azul apagável e queria saber se você teve dificuldades. já comprei. Chegou mais coisa da AliExpress hoje. AliExpress é um vício, aquele lugar é um buraco. Eu vou te contar. Já comprei bastante coisa de lá, nunca tive problema não, sabe? Nem tudo que chega é com a melhor qualidade, mas eu já comprei muita coisa, inclusive coisa original da AliExpress, e chegou muito mais tranquilo do que muita loja americana, porque loja americana com certeza é taxado, e as coisas do AliExpress não têm sido taxadas. Então, eu recomendo comprar coisa do AliExpress. É super de boa, sabe? Pode comprar. Tô pedindo live dos recebidos pagos. Não faz isso, gente. Vocês ficam incentivando a Sula a gastar dinheiro, eu vou gastar mais dinheiro do que eu devia. Não faça isso.
Mas chegou meu conjuntinho de pincéis da Hambrive hoje, cara. Que coisa mais linda. Ah! Enfim, é isso. Sem fangirlar. A próxima é muito boa. Sula, eu tenho um amigo que é seu aluno na mentoria. Eu e meus outros amigos pedimos pra ele fazer Still Life, mas ele só disse que vai fazer quando tu mandar. Você poderia mandar ele fazer os exercícios de Still Life? Obrigado. Posso? Dá o nome da vítima que a gente vai fazer Still Life. Sula, estou começando a fazer fanart de Angry Birds. Nice. Para fazer fanart, eu preciso respeitar as cores do jogo ou posso mudar, por exemplo, a cor do porco? São verde, mas a iluminação é roxo. Isso pode estragar a fanart? Olha, pode interpretar. Uma das coisas que a gente tem de divertido na fanart é a liberdade de fazer esse tipo de coisa. A gente não tá necessariamente fazendo parecer arte oficial, tá? Se você estiver tentando fazer um portfólio para mandar para eles lá, eu recomendo que tenha pelo menos uma arte com tudo igualzinho o que eles fariam no jogo, quase como se fosse arte oficial mesmo. Mas aí as outras artes você pode expandir e mostrar que outros tipos de coisa você vai fazer também. Então pode dar uma editadinha na cor, sabe? Principalmente porque imagina se eles fossem lançar alguma coisa nessa pegada. E como é que eles vão iluminar um objeto verde com uma luz roxa? Como que isso vai funcionar? Tenta achar essa solução. Vai ser divertido. Sula, eu percebi há um tempo que não gosto do tema medieval, mas estou fazendo ilustração para isso para tentar trampo. Queria Uhum. saber se você sabe de opções para fugir disso no futuro, coisas como Dishonored, Deathloop ou até mesmo Valorant. Pois é, eu ia falar do Valorant, sabe? Existem franquias de sci-fi, existem outras franquias por aí. Nem só de fantasy vive as commissions. Eu sei que tem muita commission de D&D e o pessoal tem mirado muito nelas. Mas existem inclusive outros RPGs. Tem RPG de Cyberpunk, por exemplo. Sabe? Começa a fazer umas coisas na temática que você curte e oferece commission de personagem do mesmo jeito que você vai ver que vai aparecer outros clientes. Sabe? Nem só de D&D vive o mercado de commission. Pode fazer. Pode explorar. Inclusive, vale a pena olhar os outros RPGs que tem por aí que não são D&D. O pessoal do Critical Role mesmo tá fazendo um Era Vitoriana, né? Aquele Candela Oscura. Que eles estão fazendo steampunk Era Vitoriana e tá bem legal, sabe? Tem RPG de vampiro. Tem RPG de vampiro, lobisomem. Tem mago. E tem um cyberpunk, né? Sula, sei que isso é bem pessoal, mas como você organiza as camadas para não se perder até o final da arte? Sim. Algumas coisas, tá? Primeiro, eu uso pastas. As minhas pastas são nomeadas. O que tá dentro da pasta, não, foda-se. Mas a pasta em si é bom nomear. Então eu tenho uma pasta de background, uma pasta de personagem, que fica fácil de, pelo menos eu sei que o que tá dentro daquela pasta é tudo personagem. O que tá dentro da pasta de background é tudo background. Ajuda bastante. A outra coisa que eu faço vocês já viram que eu tenho esses botõezinhos coloridos aqui, né? Eles são para colorir o layer. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no meu sketch e pintar esse layer de azul. Eu tenho um código de cor que eu uso. Tipo, vermelho são anotações. Quando eu tô fazendo uma arte, eu pego e eu tenho um layer vermelho inscrito em cima de tudo, em que eu viro e falo, aqui precisa de mais render. Então, os layers vermelhos sempre são anotação. Sempre que eu preciso fazer alguma coisa na arte, sempre que eu preciso me lembrar de alguma coisa para fazer, o layer é vermelho. O layer azul sempre é o sketch. Então eu sei que se eu estiver desenhando o layer azul, eu tô desenhando o layer errado. Layer laranja são meus overlays e meus color dodge, meus layers de efeito, sabe? Então se eu tô precisando achar o layer em que as coisas estão brilhando, são os layers laranja. Layer verde são meus layers de referência. Quando a gente arrasta um arquivo para dentro do PSD pra gente usar de referência, foto de mão, foto de espada, são todos os meus layers verdinhos. Então, junto com as pastas e os códigos de cor, fica bem fácil de me organizar nos layers. Se você não tem o plugin, para colorir o negócio é só clicar com o botão direito e escolher a cor, tá? Eu uso o plugin porque o plugin já tá pago, então eu gosto de usar o plugin porque é um clique só. Mas entre as pastinhas e o código de cor,
eu costumo resolver todo o problema de navegar no arquivo. Ajuda bastante. Sula, alguns artistas falantes de português que expliquem bem os fundamentos para recomendar? Tô pulando de youtuber em youtuber, mas tô começando a me perder em explicações diferentes. Olha, o youtuber de fundamentos que eu conheço e confio é o Gui Freitas, do Brush Rush. Eu gosto bastante do trabalho dele, tá? Tem alguns outros youtubers de fundamentos que eu não vou lembrar agora aqui. Tinha inclusive um cara que o nome dele era japonês e ele tinha uns vídeos de perspectivas muito bons e eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, tá salvo nos favoritos, eu posso jogar no servidor depois. Mas normalmente o que eu recomendo de fundamentos é o Gui Freitas e É o Dan Candy? eu acho que sim. Não, é o Ricardo Yamaguchi. Esse cara mesmo. Ah, então tá. Obrigado. Perfeito. Ele mesmo. Eu recomendo o Gui Freitas, o Ricardo Yamaguchi e o pessoal da Revolution. O Luiz Celestino tem uns vídeos muito bons de perspectiva. Ele é do Brushwork Atelier. Também tem uns vídeos muito bons. Tem um tal de Nós. Marco Álvares também que faz umas Tem um lives tal bem de legais. Marco Alves que tá virando youtuber, né? É nós. O Marco tem feedback nas artes, tudo. É Puta que muito pariu. bom de assistir. Sula, como perder o medo do contraste? Quando estou pintando, eu até tento por mais contraste, mas mesmo. Não, mas começo achando estranho na hora. Daí quando termino o desenho, eu falo que faltou contraste e editar nos levels depois não fica tão legal. Tem que fazer estudo. Pega uns estudos de filme que tem tudo cheio de preto. A arte de filme é super escura, ela é super contrastada. Pega uns screenshots de Arcane, por exemplo, e tem que ficar no mesmo nível de contraste. E aí você vai perceber o tanto que você tá segurando a mão na hora de usar os tons escuros. Que é o mesmo problema que eu tenho. Tem que ficar no mesmo nível de preto da referência. Não tenha medo. Faz os estudos de filme. Estudo de filme é ótimo pra gente lidar com essas coisas. Gente, eu esqueci de algum youtuber? Acho que não, né? Eu botei o Marco na categoria de streamer, mas ele é youtuber também, é injusto. Boa noite, Sula. Sou iniciante, estou com dificuldade em simplificar traços vendo referências. Você tem alguma dica? Olha, simplificar é hábito, ou seja, tem que fazer várias vezes. Não só fazer de referência, fazer você tentando simplificar a foto, mas como também fazer o estudo dos artistas que você está tentando entender como é que eles simplificam as coisas. Então, não tenha medo de copiar as coisas estilizadas que você está tentando aprender de. Vai ajudar demais a você perceber os padrões quando você começar a desenhar, sabe? Vai ficar bem mais fácil de perceber onde é que está a estilização se você só sentar e copiar. E aí, logo depois que você fizer o exercício de cópia, pega uma foto e tenta estilizar. Sempre. Gente, estudo de arte é sempre uma variação de faz o estudo da arte que você está tentando entender, depois pega e faz um estudo da realidade, tentando fazer filtragem, né? Tentando aplicar esse mesmo estilo, e aí faz de cabeça. Faz esses 3 passos e repete. É sempre nessa pegada, sabe? Primeiro a gente entende, depois a gente faz com referência, depois a gente faz sem referência. Sem referência direta, né? Não é para abrir a mão da referência toda, não. Boa noite, Sula. Estou em um momento dos estudos em que alguns fundamentos estão fazendo sentido, mas quando vou Ei, criar as minhas ilustrações, tenho uma sensação de que não vou conseguir deixá-la tão boa quanto gostaria. Essa ansiedade pelo resultado é normal? Você acha que poderia lidar no processo da ilustração para não desistir no meio do caminho? ela é super normal, tá? No início. Obrigado pelo sub. No início, tá? A gente vai ter muito o. Teve um artista, uma vez, que ele fez uma comparação que eu achei muito útil.
No início, a gente vai ter muitos falsos começos. A gente vai começar uma ilustração, vai perceber que ela é demais, que não tá ficando do jeito que a gente tá querendo, ou que ela é simplesmente mais do que a gente consegue fazer naquele momento e a gente vai desistir. Não significa que você tá abandonando tudo. Significa que você teve um falso começo. Esses falsos começos, eles fazem parte do processo. A gente vai começar muito mais coisas do que a gente vai terminar. Tá tudo bem. A gente não precisa terminar tudo. A gente vai terminar as coisas que ficaram melhor. Tem que terminar, não dá pra abandonar tudo, mas tá tudo bem ter falsos começos também. E essa ansiedade, ela é super comum. Eu acho que todo mundo sofre disso de um jeito ou de outro. Então fica tranquilo. É bem de boa, sabe? Essa ansiedade pela performance, essa ansiedade, tudo que a gente quer é que fique bom. E fica bom leva tempo. Fica bom precisa de tempo, precisa de labuta, precisa de investimento, precisa de estudo. Então, no início, principalmente, e esse início é uma parte bem grande, tá? Eu não sei até hoje se eu já saí dessa parte. A gente fica com essa frustração de, putz, não era exatamente isso que eu tinha na minha cabeça. Por que eu tô fazendo de errado? E a gente tenta de novo. E a gente tenta de novo até a gente chegar numa solução que é um pouco melhor. E tem muita solução que a gente vai chegar que ela não vai ficar exatamente do jeito que a gente tinha imaginado. Mas a reação que o público vai ter vai te dar aquela sensação que você pelo menos fez alguma coisa certa. Mas, no final das contas, isso cai muito na coisa do estar satisfeito com a própria arte. E isso pra mim é tão lenda quanto o unicórnio, sabe? Eu ainda estou pra conhecer um artista que esteja 100% satisfeita com a própria arte. A gente sempre tá buscando mais coisa, a gente sempre tá tentando aprender alguma coisa, tá tentando consertar alguma coisa, tá tentando melhorar alguma coisa. Faz sentido? Então faz parte desse processo. E essa ansiedade é super normal. Fica tranquilo. E é uma frustração bem chata mesmo, não É uma conseguir desenhar o frustração. que tá na tua cabeça. Exato. É bem uma frustração mesmo. Uhum. Sula, sobre o mercado de trabalho. Como sair de pequenas commissions e pegar encomendas de projetos maiores e empresas? Não sei muito bem como sair. Você tem alguma dica? Olha, normalmente o processo é, enquanto você faz as commissions, você vai tentando fazer projetos pessoais maiores e melhores. E aí, com esses projetos maiores e melhores, você vai tentando entrar em contato com as empresas, tentando entrar em contato com os estúdios. A parte mais difícil desse processo é não vender o seu tempo todo. Porque a parte que é mais comum é a gente pegar, comecei a fazer commission, quero fazer a maior quantidade de dinheiro possível. Então você começa a vender todo o seu tempo livre. E nesse de vender todo o seu tempo livre, o seu tempo de fazer seus estudos, de fazer seus projetos pessoais, se vai. E esse tempo de projetos pessoais, ele é importante porque é nele que você melhora. É nele que você vai ter espaço para você pegar os projetos que vão impressionar as pessoas que vão te contratar e te pagar mais pelo seu trabalho. Então, o principal desafio, não venda seu tempo todo. Separa um tempo para você fazer estudo, separa um tempo para você fazer projeto pessoal, certo? E continua se esforçando, continua produzindo coisas maiores e melhores até o pessoal dos estúdios começar a responder. É basicamente esse o ciclo. Eu quero pegar... Boa noite, obrigado pelo sub. Sula, o quanto você acha importante desenvolver técnicas de desenho barra pintura tradicional para quem já tem o costume do digital? Olha, eu acho interessante, assim, ó. Eu posso falar da minha experiência pessoal, tá? Na minha experiência pessoal, eu tinha alguns vícios de pintura digital que eu só consegui resolver, e mesmo assim ainda tenho muita coisa pra resolver, viu? Mas teve muita coisa que só fez sentido pra mim depois que eu passei a pintar no tradicional, depois que eu passei a tentar pintar no tradicional. Então, eu acho que vale a pena pra gente ficar melhor e mais eficiente no nosso processo de pintura digital. Mais experiência pintando em outros meios só vai adicionar no final das contas, ele não vai subtrair, sabe? Mas, dito isso, eu não sei o quanto que eu considero necessário essa coisa do realmente, você precisa ter experiência do digital. Eu já vi gente recomendando
sabe, com todas as letras, tipo, olha, você só vai ficar bom no digital se você fizer o tradicional também. E eu não sei se eu acredito nisso de verdade. Eu acho que dá pra ficar muito bom no digital sendo só o digital. Mas eu tive experiências muito valiosas experimentando com o tradicional também. Então é uma experiência que eu recomendo, no geral, tá? Se você tiver oportunidade, eu realmente acho que vale a pena dar uma tentada no tradicional. Porque é um desafio completamente diferente do que a gente está acostumado com o digital, sabe? O digital, às vezes, eu tenho a sensação de que a gente tá aqui e a imagem tá 100% sob nosso controle o tempo todo, sabe? A gente consegue manipular os pixels do jeito que a gente quiser. Photoshop dá uma liberdade pra gente trabalhar nas coisas que é absurda, sabe? E quando você tá no tradicional, você precisa ser muito mais metódico, você precisa ser muito mais preparado, você precisa ter planejado muito mais o que você vai fazer se você quer que a sua pintura dê certo. E esse planejamento faz você ter um domínio muito maior do seu processo. Faz sentido? Faz você entender realmente o que é planejar uma imagem. Você realmente começa a pensar nos problemas que você vai ter lá na frente e como que você faz para resolver eles. Então, eu acho que a experiência é muito enriquecedora pra gente do digital. Nós. Sula, o coleguinha que tem que ser chamado pra fazer Still Life é o Piazza. Tá bom. Tá anotado, viu, Piazza? Piazza, semana que vem fechou o tempo. Não, brincadeira, coitado. Sula, o que posso chamar de fanart e vender sem ter problemas? Hehe. Sempre fico nessa dúvida, o que é permitido vender ou não. Olha, o que... Então, a discussão do fanart é longa, é complicada. Fanart é uma área cinzenta. Em teoria, você não pode vender, não, saca? Porque o direito autoral é seu, mas o direito de marca é de outra pessoa. Mas, hoje em dia, com a cultura que a gente tem de comunidade, que a gente tem de fomentar fandom, tá? Hoje em dia, e meio que se incentiva você a fazer esse tipo de coisa. Então, o que você pode vender? Normalmente, o pessoal permite vender print. Normalmente, o pessoal permite vender chaveirinho, mousepad. São objetos que a própria dona da franquia que você está fazendo fanart não vende. Ou seja, você não está competindo diretamente por ela em nenhum produto. Mas coisa que eu já vi dar problema, por exemplo, é camiseta. Porque camiseta tem camiseta oficial de um monte de coisa. E o pessoal não quer que você compita com eles diretamente. Por que você vai comprar uma camiseta oficial se tem uma camiseta de fã que talvez você goste mais, que é mais barata? Então, o que você precisa evitar é competir diretamente. E vender pôster nunca deu problema, certo? A outra coisa, não tente se passar por um produto oficial. Parte da etiqueta de se vender fanart, de se vender produto de fã, é você ter bem claro que você está comprando uma coisa não oficial, certo? Se você fizer um negócio e tentar falar, tá aqui a versão semi-oficial, não pode. Tem que deixar bem claro que é versão de fã, certo? Eu acho que são essas duas etiquetas que são importantes. Mas dito isso, se você perguntar pra muita gente, vai falar que só não pode vender e pronto. Mas principalmente dentro de convenção, leva-se em consideração toda essa coisa de fomentar fã e nunca vi o pessoal ir perseguir gente que vende print. Então, são essas considerações que eu tenho. Esse assunto é complicado, esse assunto é longo e não é tão fácil de resolver quanto parece. Sula, estou tirando todos os dias para estudar, mas confesso que eu não sei o que estudar. Hoje eu estudei acabamento de bronze, mas são tantas coisas que existem que eu me perco no que estudar. O que você recomenda estudar? A gente tem uma live de cronograma de estudo. A gente tem uma live de cronograma de estudos que fala a respeito dos fundamentos, pra gente poder passar em todos os fundamentos. Então dá uma olhadinha nessa live, que eu acho que ela ficou uma live bem boa, sabe? E a outra coisa é o seguinte, ó. Em vez de você tentar entender a realidade inteira, entender todo o cosmos, tenta direcionar os seus estudos para as coisas que você está tentando produzir.
que isso significa? Tenta produzir uma peça. E aí, vamos supor que nessa peça você vai desenhar um anjo. E esse anjo vai ter asas. E esse anjo é um anjo guerreiro. Então você escolheu que as asas dele elas vão ser mais parrudinhas, sabe? Elas são asas, vão ser aquelas asas mais fortes. Não é aquela asa fininha de pombo. Então você vai lá e você escolhe a asa de águia, sabe? Que é uma asa bem mais parruda. Então o que você vai fazer é que você vai fazer estudos de asa de águia antes de fazer o seu anjo. E aí você vai encaixar essas asas no seu anjo depois. Essa maneira de estudar voltada para o que você quer produzir ajuda muito a definir o escopo dos seus estudos para as coisas que você precisa estudar sem você precisar definir, sem você precisar decorar a realidade toda, certo? Então, tenta fazer os estudos mais voltados para as coisas que você quer produzir. Vai ajudar bastante. Em vez de só tentar, preciso fazer estudos aleatórios, preciso entender como tudo funciona, preciso entender toda a química, porque isso aí é complicado. Quero pegar isso aqui um pouquinho mais claro. Isso. Um pouquinho mais verde. Isso. E aí a gente vai fazer. Sula, você acha que seria interessante fazer um projeto que mistura character design e design de ambientes? Olha, para portfólio pode ficar um pouco confuso, mas se ele ficar bem feito, vai ser um projeto bem legal. Eu já vi muita exploração de ambiente de personagem. Então, por exemplo, você faz um personagem e aí você faz o quarto desse mesmo personagem. E aí você contrasta isso. No mesmo universo, você faz outro personagem. Você faz o melhor amigo desse primeiro personagem. Como é que é o quarto desse melhor amigo agora? Como eles se diferem? Dá um projeto bem interessante, sabe? Então, bem direcionadinho, vai ficar show. Obrigado pelo sub. Sula, você acha que para começar a estudar no digital é mais interessante ter um tablet, um notebook ou uma mesa digitalizadora? Olha, você vai precisar de alguma coisa sensível à pressão. Então você pode ter um iPad, por exemplo. Você pode ter um tablet da Galaxy, da Samsung, que tem a canetinha sensível à pressão. Ou você pode ter o laptop com a mesa digitalizadora. O que é importante é ter o trem com a pressão. Desenhar no mouse ninguém merece. Tem gente que consegue, não estou tirando o mérito dessas pessoas, mas ajuda demais ter acesso à mesa digitalizadora. O que foi? É um mar. Desculpa. Peraí, minha vez aqui. Vocês são bobos. Qual desses é melhor começar? Depende, é o que você tem acesso. Eu não sei se tem um melhor do que o outro. É mais uma questão de adaptação. Eu conheço gente que trabalha com todos eles. Eu conheço gente que tem preferências. Então, eu não sei se tem um melhor do que o outro. É uma questão de adaptação mesmo. Eu tava comentando que eu nunca me adaptei tão bem ao iPad porque o iPad tem a tela pequena. Eu tenho o iPad grande e mesmo assim eu acho a tela dele pequena. A minha tablet aqui é de 24 polegadas, sabe? Então, eu gosto de telas grandes. Isso é uma característica minha, sabe? Não significa que o iPad é ruim. Pelo contrário, saca? Então é muito difícil dizer qual é o melhor. É mais o que você tem acesso. Se você tiver a oportunidade de experimentar antes de comprar, melhor ainda. Sula, salva. Oi? Salva. Sim, senhora. Tá bom. Chat que mandou, tô só passando. Obrigado, chat, obrigado. A pessoa até tomou susto. Eu fiz um negócio de folhas aqui que não é nesse sentido. A gente quer folhas mais soltas, mais abstratas, esse aqui. Fulano, eu fiz uma ilustra e postei no portfólio, mas agora percebi que tem coisas a melhorar na finalização. Você acha uma boa voltar? E como eu Sim. sei se o nível de render está bom em uma parte? Olha só, se tem coisas que é fácil de arrumar e você tem como voltar e arrumar, volta e arruma, sem medo nenhum. Não tem problema nenhum você atualizar a coisa que tá no portfólio, tá?
Como que você sabe que o nível de render tá bom? Você vai pegar, você vai montar um board com as ilustrações de referência. Normalmente do projeto que você está tentando trabalhar para. Vai fazer uma rodelinha, vai fazer um círculo em volta da sua imagem e botar a sua imagem bem no meio. E aí você vai se perguntar no que a sua imagem difere do resto. O uso de cor tá parecido? O uso de contraste tá parecido? O acabamento tá parecido? A composição tá parecida? E aí você vai começar a julgar o que você pode melhorar para parecer que para essa imagem ficar mais à vontade dentro dessas imagens que você está tentando parecer com, certo? Esse é o melhor jeito de saber se o render tá no nível. É indo atrás da referência. Tula, existe alguma técnica como gestual de pintura? Queria tentar fazer pinturas mais rápidas, mas não sei se estou fazendo certo com o gestual de linha. Sim, Como o gestual de linha, desculpa, é a dicção de milhões. existe sim, tá? Eu gosto muito de fazer, de novo bater nessa tecla, estudo de filme. Eu fiz muito estudo de filme de 1h30. São estudos rápidos. Dá pra fazer a cena em 1h30. Tenta resolver ela nas pinceladonas, igual a gente tá fazendo esse aqui, sabe? Você vai ver que dá pra resolver muita coisa só nessa 1h30. E isso pra mim é o equivalente do gestual de pintura. Tem um senhor chamado Nathan Fawkes. Deixa eu pegar o Twitter dele aqui rapidinho. É Twitter, tá? Não é X não, viu, senhor Elon Musk? Esse gentil senhor aqui, ó. O Nathan, ele faz umas pinturas rapidinhas. Olha que lindo que fica. E elas são bem rápidas, sabe? Então eu super recomendo dar uma olhada nesse tipo de pintura mais rápida como gesto de pintura. E às vezes ele faz isso no tradicional. E é um negócio fantástico. Ele faz umas paradas em guache que é genial, saca? Então esse tipo de coisa. Estudinho de composição e de cor é uma delícia. Nós. Schwinter. O Marco falou para estudar o método ala prima. Método ala prima, perfeito. Ala prima é praticar e ir direto na cor certa. E botando a cor direto na tela. É fantástico, é difícil pra cacete. É muito bom. Vai fundo. Chama ala prima. É o lado fundo da piscina. É o lado fundo da piscina, exatamente. Nós. Boa noite! Alguma dica de estudo para conseguir fazer com eficiência aquelas luzes e sombras mais duras e simplificadas? Sempre acabo renderizando e levando muito mais tempo por não conseguir fazer o simplificado mesmo com a referência do lado. Pintura mais dura que você tá falando é tipo cel shading? Tem uns tutoriais de cel shading muito bons, sabe? Infelizmente tudo em inglês. Mas procura por tutorial de cel shading que você vai achar. No YouTube tem uns muito bons, sabe? Mas, nesse caso, não é botar a referência do lado. Se você tá com dificuldade e você acaba renderizando as coisas, primeiro faz a cópia. Tem que ficar parecido com a referência, tem que ficar igual. Faz a cópia. Não é só botar do lado e tentar aplicar a ideia no seu. Não, não, não. Faz a cópia. Se sua mão tá brigando com você, começa com a cópia. Porque a cópia você vai começar a perceber exatamente o que você tá fazendo de diferente. Exatamente o que você tá forçando que você não devia estar forçando. Então, começa fazendo a cópia, que vai ajudar. Vai ajudar mesmo. E aí, depois que você fizer a cópia, lembra-se, dá um conjunto de regrinhas, do tipo, não posso renderizar passando desse nível, não posso usar esse pincel, não posso usar esse tipo de borda. E aí você tenta fazer o seu de novo. Mas começa pela cópia que vai ajudar. Cel shading é tipo sombra de anime. Isso! A animação é feita numa transparência chamada de cel. E aí, esse cel, ele não dava pra você fazer transição, na época que o pessoal fazia isso à mão. Então, cel shading é o tipo de shading que dá pra fazer no cel, que é tudo sombra durinha. Yes. Tula, boa noite. Para quem quer trabalhar com animação, você acha que é possível se tornar um bom profissional começando estudando em casa? Sempre. Sim, com certeza.
Gente, ainda estou para ver uma área de arte que não dê para ser autodidata. Eu já escutei essa teoria que a arte é meio cretino, a arte é meio complicado, porque nem sempre fazer uma faculdade é garantia de que você vai aprender o que você precisa aprender. A arte é uma coisa que você tem que aprender a estudar por conta. Então, pode tá liberado, pode estudar por conta que você vai ver que você vai chegar num resultado legal. Tudo que o curso faz é acelerar o processo de aprendizagem. Ele vai te mostrar soluções mais rápidas, vai te tirar algumas dúvidas que às vezes a gente fazer por conta vai levar mais algum tempo, mas dá para fazer, sabe? Então não tenha medo, só vem. Bora estudar que vai dar resultado. Lula, você acha que ter um set de pincéis no Photoshop faz diferença no início? Ou com os padrões do Photoshop já dá pra começar? Olha, os padrões do Photoshop hoje em dia já são muito bons. Os padrões do Photoshop hoje em dia são os pincéis de um cara chamado Kyle. Escreve assim, ó. Ele tá no nosso link. Ele tá no link, né? O Kyle. Os pincéis do Kyle são muito bons. Então, dá pra começar com os pincéis do Kyle sem problema nenhum. O que eu recomendo, no entanto, é que você já crie o hábito de organizar os seus pincéis favoritos. Então, pega os seus pincéis que você mais curte e vai arrastando eles pra cima pra você não perder os seus pincéis naquele mar de pincéis, sabe? Porque é muito fácil a gente... Usei um pincel, gostei muito, caraca, onde é que tá esse pincel? Então já cria o hábito de organizar pra você começar a criar o seu brushzinho, o seu brush básico, o seu setzinho básico que você precisa levar pra você pra qualquer canto. É basicamente essa a preocupação. Peraí que tem um cachorro carente aqui. Sai Ah, fora, filho. Yukito! Ai, 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 Yukito! Tava segurando a minha mão do Ctrl V. Capeta. Sula, vi que você tá fazendo artes pra uma pegada quadrinho no outro perfil. Que outro perfil? Se você tiver. O outro perfil. Tcharam! Se tiver precisando de assistente, tamo aí, faço flat, deixa os arquivos organizados. Olha aí o jabá, gente, eu achando que era uma pergunta. Perfeito! Perfeito! Capeta. Muito bom. Flatter, preciso. Depois me dá um DM no Twitter. É sempre bom ter contato de Flatter. Viu só? Passou no meu filtro. Ai, meu Deus. Sula, como deixar partes irrelevantes do fundo com aspecto de pintura, tipo menos detalhada, como as folhas com uma pincelada só, mas de forma natural? Prática. Precisa fazer mais. Não tenha medo de fazer isso aqui que a gente tá fazendo, que é sentar e copiar e tentar interpretar. Vocês estão percebendo que eu não tô tentando copiar mancha por mancha, eu tô tentando copiar o feeling. Eu tô tentando copiar a pegada do negócio. Sabe, se a gente tá conseguindo fazer um arbusto bem sucedido, ganhamos. Não tô tentando copiar mancha por mancha, porque senão a gente endoida. Mas se a gente só conseguir ter alguma coisa que já parece folhagem, já vai ajudar bastante. Faz sentido? Então é esse tipo de prática. Presta atenção nos pincéis que te ajudaram, presta atenção nas manchas que te levaram a esse tipo de coisa. Presta atenção no como que você precisou criar esse contraste. Presta atenção. Basicamente, faz o negócio prestando atenção. Esse negócio de prestar atenção, inclusive, me lembra daquele pessoal que fala que não consegue fazer estudo com música, porque a música distrai. De tanto que precisa prestar atenção nos estudos, sabe? Gente, eu tô até agora intrigada qual é o outro perfil. É o Not Safe for Work, mulher. Ah, tinha quadrinho lá. É porque é mais arte flat, né? Tinha quadrinho lá, eu fiz uns... Eu tenho uns Chukita Wiki que eu fiz. Lembrei. Lembrei. Tá tudo bem. Sula, você acha que especificamente nesse tipo de estudo que você tá fazendo agora, seria interessante usar aquela ferramenta que vai variando as cores das pinceladas dos brushes automaticamente? Sim. Mixer brush. Sim, funciona.
De novo, uma das coisas que a gente está praticando é usar a ferramenta em si. Como a gente não está tentando fazer 100% igual a referência, a gente está só tentando pegar o feeling da referência, usar a sua ferramenta de forma adequada é show de bola. Vai fundo. Parem de ser tarado, chat. Usem o Google e descubram. Por favor, menores de idade, não vão lá. Olha o rolê. Tula, eu sempre tive uma dúvida. Eu achei uma dúvida bem interessante. Quando você recebe um e-mail com uma proposta de uma empresa grande, como você sabe ou checa que o e-mail é legítimo ou tentativa de golpe scam? E-mail de empresa grande vem do domínio da empresa grande. Você tem que saber olhar de onde que veio o seu e-mail. Por exemplo, a Blizzard me manda e-mail @blizzard.com. Normalmente, o Gmail avisa. Se tiver o e-mail escrito @blizzard.com e ele vier num domínio diferente, vai aparecer uma barra vermelha. Esse e-mail não é do lugar de onde ele está dizendo que veio, saca? E isso ajuda bastante a pegar scammer. Mas, você saber se veio de uma empresa de verdade é @empresadeverdade.com. Ajuda bastante. Arroba empresa, desculpa. Sou muito honesto. Mas é verdade. Funciona, pô. Se a gente abrir uma empresa, vamos botar o nome dela de empresa de verdade. Empresa de verdade. Poxa, funciona. Na época de Instagram funciona. Empresa de verdade, checkmark, olha só. Sulu, você acha que é possível ser um grande artista sem fazer line art? Eu odeio fazer line art, gosto Sim. de pintar e não de fazer linhas. Isso me dá uma angústia, pois sempre vejo alguém fazendo algo e eles vão lá e fazem lines lindas. Tá liberado. Olha só, quando você tá desenhando com shape, quando você faz a mancha, é um tipo de desenho. Se você não gosta de fazer line art, tá tudo bem, pode ir direto pra mancha. Inclusive, eu sinto esse mesmo. Eu fico embasbacada quando o pessoal pega e faz a la prima na tela, direto na mancha, e fica tudo medido certinho. Eu não consigo, eu preciso fazer minhas linhas tudo medida e ficar um tempão lá com lápis, mede, remede, saca? E ainda fica tudo torto. E aí eu vejo os professores pegando e falando: não, você faz um shape aqui, aí você pega o pincel e faz assim, e fica perfeito. Então, dá pra fazer sem ser line art, dá pra fazer direto na mancha, fica tranquilo. Line art é uma das disciplinas, mas tudo que você faz com line art dá pra fazer com mancha. Você não precisa necessariamente trabalhar com line art pra poder ser um artista bem sucedido. Vai de boa, sabe? Você tem outros jeitos de praticar as disciplinas do desenho que é direto no shape. Ah, meu Deus. Assistir o pessoal do Whats Atelier pintar, meu Deus do céu, é muito intimidador, cara. Sula, tô fazendo uma ilustra nesse momento, fazendo a thumb, e fiz só uma, mas já quero escolher ela. Preciso fazer outras? Precisa. 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 Lembra que o thumb que você está fazendo é para você prever problemas. Por mais que você ache que já estou com a thumb perfeita, você só vai ter certeza se você tiver outras thumbs para comparar. Faz pelo menos mais algumas. Eu recomendo, faz pelo menos umas 5, para você ter coisa para comparar, para ter certeza que você está tomando a melhor decisão. Porque a gente só vai conseguir ver isso depois que tiver no papel. Então coloca no papel primeiro. Sula, já vi gente falando que ir na academia ajuda a ter noção maior de anatomia e coisas do tipo. Você concorda ou acha que é balela? Não, ajuda. Se você estiver ciente dos músculos que você está trabalhando, você vai ter uma noção muito melhor do que é o deltoide do que uma pessoa que não sabe apontar no corpo o que é o deltoide. Então ajuda. Ilustrador é uma profissão de curioso. E a gente vai pegar conhecimentos de lugares inesperados. E ir na academia e ter certeza que, tipo, você vai lá pro seu instrutor e pergunta o que eu tô treinando aqui, qual o músculo que a gente tá focando, e o cara vai lá e te aponta, esse músculo aqui, quando você mexe esse músculo, você tá aprendendo o que é o músculo, que é estudar anatomia. Então funciona, não é balela, não. Sula, pode fanart no portfólio? Pode.
Sula, eu gosto de desenhar com line art, porém não curto ela toda preta. O que eu posso fazer? Ué, colore line art. Tá liberado. Nem só de preto vive line art. Tem muito line art colorido muito bom. Faz line art com lápis de cor, faz line art com caneta colorida. Colore o layer de line art, divirta-se. A arte é sua. O céu é o limite. Vambora. É sobre isso, acabou. Eita, nós. Temos mais uma 15 aqui, ó. minutos. Manda. Sula, meio que já foi respondido várias vezes, mas Sula, recomenda um curso de pintura enquanto a mentoria não abre de novo? Curso. Aliás, se o Marco está no chat aí, Marco, eu preciso muito que você coloque seu workshop de volta no ar, porque eu quero recomendar ele para as pessoas. E não tem como as pessoas comprarem. Eu preciso do seu workshop, por favor. Obrigada. O workshop do Marco, os cursos da Revolution são muito bons, o curso do Gri Freitas é muito bom. Então dá uma olhadinha. Tem cursos em português muito bons. Bora! Inclusive, vai ter o workshop de cor do Mike Azevedo na ICS. Em setembro, se eu não me engano. É em setembro? É mês 10. Então é outubro. Dá uma olhada também que esses workshops do Mike vale cada centavo. Nós, que mais? Rapaz, eu já dei o link da live de estudo, rapaz. Ai, deixa eu pegar ele de novo. Obrigada. O que é um workshop? É uma aula. O workshop é uma aula só. Em vez de ser um curso completo que você vai ter várias aulas, o workshop é uma sessão de um dia só. Ele é um intensivão, sabe? Então ele é menos focado em feedback, ele é mais focado em você ter acesso à teoria e é mais corridinho, sabe? É mais condensado. Sula, você tem dica pra quem quer abrir uma lojinha e vender suas artes, tipo stickers, prints, etc? Putz, eu nunca mexi com isso. Então eu não sei se eu tenho dicas específicas para esse tipo de coisa. Mas boa sorte. Eu conheço gente que vive disso, sabe? Então, boa sorte. Eu sei que dá pra fazer um dinheiro bom com isso, sabe? Sula, quando você decidiu que queria focar em desenho, é algo que você se interessa desde nova ou um hobby que cresceu em você com o tempo? Não, eu já. Gente, eu sempre falei que eu ia ser artista de algum jeito ou de outro, desde muito nova. Desde muito nova mesmo. Quando eu tinha lá meus sei lá, 8, 9 anos, passou Jurassic Park. E eu fiquei completamente alucinada pelos dinossauros. Então, naquela época, eu ia ser paleoartista. E aí, depois que o paleoartista passou, eu descobri os dragões. E aí eu ia desenhar Magic. E aí, uma coisa foi levando a outra até que eu terminei na publicidade. Mas eu sempre falei que eu ia trabalhar desenhando. Desde muito nova, eu levo muito a sério essa coisa de que a coisa que eu faço melhor era desenhar, então eu tinha que monetizar isso de algum jeito. Eu sou do clube do pessoal que começou bem novo, sabe? Só demorou pra gente se encontrar no mercado, mas depois que aconteceu foi de boa. Sula, te desafiaram a fazer uma live sábado. Olha só, vou pensar no caso de vocês. Já teve 2 essa semana, gente, vocês estão muito gulosos. Sula, vejo muitos artistas experientes que eu gosto muito, como você e o Gui, não usam line art. Excluir a line art no produto final é algo ligado à evolução? Não, é mais ligado à direção de arte. De novo, eu não uso line art nas pinturas que você vê no meu portfólio, nas pinturas comerciais, porque me pagam pra fazer aquele tipo de coisa. Mas lá no outro perfil, lá no perfil que não pode ser mencionado, eu gosto muito de fazer line art, eu gosto de fazer arte final. E então lá eu trabalho bem mais com linha, sabe? Só que não é uma coisa que eu comercializo tanto quanto pintura mais renderizada, sabe? Mas não é uma questão de evolução, não, é uma questão de direção de arte. Tem, inclusive, muito artista que trabalha com linha que eu adoro de paixão, tá no meu Influence Map, eu queria fazer mais trabalhos parecidos com, sabe? Linha é um negócio power.
No ArtStation não é, né, gente? Se é nosso Safe for Work, rapaz. Nossa, Safe Work não pode no ArtStation. Usem o cérebro. Sula, sempre que eu tenho que desenhar mãos, parece que os dedos ficam quebrados. A mão sem profundidade. Você pode nos ajudar? Ui, olha, tem alguns vídeos de mãos que eu acho muito bom, tá? O vídeo do Proco sobre mãos é muito bom. O Marco Bucci fez um vídeo sobre poses de mão tem uns 4 meses, que também tá muito bom, mas são vídeos em inglês. O que eu recomendo mesmo deixa eu mostrar aqui. Tem um site chamado Line of Action, que é onde eu recomendo pro pessoal fazer. Peraí. Esse aqui. É onde eu recomendo pro pessoal fazer gestual. Esse sitezinho aqui. Aí, o que vocês vão fazer é o seguinte. Aqui em cima, olha só, tem várias categorias. E uma delas é categoria de mãos e pés. E o que vocês vão fazer é que vocês vão vir aqui na parte de mãos e pés. Você pode escolher só mão, saca? E aí você vai desenhar 20 minutos de mão todo dia. Vai ajudar bastante. Mão é um negócio mega complexo. Mão é um negócio mega expressivo. Ela tem um motivo pelo qual a inteligência artificial tem tanta dificuldade em desenhar a mão, sabe? Tem muitas variações, tem muitas possibilidades, tem muitas poses, tem muitas posições. Então, pra gente começar a ficar um pouco mais familiarizado, tem que desenhar mais de referência. Vai ajudar bastante. E esse aqui é um dos lugares que eu recomendo, certo? 20 minutinhos de mão todo dia vai ser show de bola. O nome do site é Line of Action, pessoal. Isso. Deixa eu jogar o link aí, peraí. Meu O fica dobrando, meu teclado tá de sacanagem. Pronto. Minha vez de botar link. Sula, além do feeling, poderia explicar melhor o que você está vendo na referência? Sim, a gente tá vendo padrões, a gente tá vendo shapes, a gente tá vendo composição, a gente tá vendo pinceladas. Todas essas coisas a gente analisa pra gente ter a sensação do que a gente tá vendo, né? Por exemplo, esse cantinho aqui, ó. Vamos lá. Esse cantinho aqui, uma das coisas que eu vi aqui do lado o meu ficou muito. As minhas pinceladas ficaram muito nessa direção. Elas tinham que ser um pouquinho mais aleatórias, um pouquinho mais vindo para o outro lado também. Tá? As minhas ficaram muito retinhas. Mas, quando eu olhei para a referência, algumas coisas importantes que eu vi. Primeiro, as pontinhas claras, né? Segundo, a profundidade. Tem as áreas de escuro aqui também. Tem as sombras, que elas são importantes. E terceiro, a sobreposição. Então tem 3 camadas de folhinhas aqui, uma em cima da outra, para dar essa sensação de profundidade. Então, quando eu olho, ainda não foi 100% bem sucedido, mas pelo menos já passa a sensação de folha. Então, eu cheguei nessa sensação de folha analisando o que estava na referência. As camadas de pincelada, os elementos de sombra, luz e a direção das pinceladas e o tipo de pincelada, né? Então, eu tentei procurar um pincel que ele já me dava um shape parecido. Ele já me dá um shape parecido com o que tem na referência. Pra eu não ter que ficar vindo ali e desenhando cada shape, porque senão a gente ia levar uma eternidade fazendo isso aqui. Ó, é só vir aqui e me dar uma pincelada só, e o que a pincelada me deu é o que eu vou trabalhar com. Sacou? Faz sentido? Obrigada pelo sub. Então Quando eu tô analisando o que tá na referência, eu tô analisando tudo isso. Qual a sensação que ela me passa? Como que ela me passa essa sensação? É com textura? É com pincelada? É com direção da pincelada? É com sobreposição? É com uso de cor? O que tá acontecendo? E aí eu venho e tento reproduzir isso aqui desse meu lado. Eu tô, nesse momento, introduzindo umas pinceladas um pouquinho mais soft, porque eu tenho acesso a esse pincel aqui. Ele vai me ajudar a construir um pouquinho mais de variedade nesses arbustos que a gente está fazendo aqui atrás. Eu quero tirar algumas das áreas de descanso que elas estão muito grandes. Então, eu tô introduzindo essas pinceladas direcionais aqui.
Em cima delas, eu posso depois trazer umas pinceladas mais durinhas para fazer umas folhinhas específicas. Mas, no geral, eu só quero trazer um pouquinho de textura. Pediram pra tu botar a referência que tu tá usando no Discord depois, se possível. Tá, eu coloco, pode deixar. Sula, boa noite. Eu nunca Boa desenhei, noite. mas agora eu posso ter uma mesa digitalizadora. E quero Yay! aprender a desenhar. Yay, bem-vindo! O que eu faço além de acompanhar o seu conteúdo? Olha, pega um curso iniciante. De novo, o Gui Freitas tem um curso muito bom de básicos, a Revolution tem os cursos de básico muito bons, sabe? Pega um curso e tem muito material de graça no YouTube hoje em dia para começar. Mas, primeira coisa, vai adaptar a desenhar com a tablet. Aprende a escrever, aprende a desenhar, aprende controle básico de layer e de pincel, para você começar a ficar confortável com a ferramenta. E aí vem desenhar. Esse processo de aprender a desenhar não é tão estruturado quanto a gente gostaria que fosse. Seria muito bom se ele fosse mais estruturado, mas não é. É muita gente curiosa tentando até dar certo. Sula, como que lida com a cobrança de preços em reais? Sempre sinto vontade de cobrar mais barato do que faço em dólar e me dá um pouco de dor de cabeça. Olha, complicado. Você tá falando de commission, você tá falando de cliente, porque assim, ó, de cliente comercial faz o mesmo preço, não tem diferença, sabe? Para commission, eu faria preço diferenciado para algumas pessoas só. Literalmente para amigo e parente, sabe? Dá pra gente fazer um desconto, porque senão acaba criando essa cultura de que a gente vai ficar sempre fazendo menos dinheiro do que a gente precisa só porque o cliente é brasileiro, sabe? Eu sei que dói cobrar aos outros o preço que a gente está cobrando lá fora, mas é o preço que a arte vale, gente. Se a gente não tiver coragem de cobrar, não vão cobrar pela gente, não vão oferecer mais dinheiro pra gente à toa, sabe? Então a gente tem que ter coragem de cobrar. E além do que, levar dois preços adiante é complicado. Gerenciar duas tabelas e separar entre elas é complicado entre si, sabe? Sula, posso dar meus 2 centavos? Pode, claro. Você controverso com o que a Sula disse, tá, gente? Mas Manda. não me cancelem. Não, vai fundo. Uma coisa que vale $10 não vale R$50. Uma coisa que vale R$10 não vale $10. Então, pensem um pouco sobre isso. Só isso. Perfeito. Pode estar Perfeito. cobrando $200 numa coisa, mas essa coisa realmente traduz para, sei lá, R$4.000? R$400, Perfeito. acho que é, né? Tá aí Então, assim, tá aí o contra-argumento pensem. para manter as duas tabelas, sabe? Pensem sobre isso. 1.000 conto. Obrigada, gente. Eu fiz design, eu não fiz matemática. Humanas ataca novamente. Ah, sabe? Então é tipo assim. É complicado, entendeu? É Uhum. complicado. São realidades diferentes, são salários mínimos diferentes. São realidades diferentes, eu concordo 100%. Mas para trabalho comercial, eu ainda falaria Trabalho que. comercial, foda-se. Trabalho comercial não, sabe? Trabalho comercial é um preço só. Mas commission eu acho que dá para ser bem mais flexível com isso. Eu tô falando, então, né? eu tô falando para cobrar a mesma coisa, mas eu mesmo quando tô vendendo print é um preço completamente lá para fora e aqui para dentro. Mas é isso, sabe? Esse é o meu ponto de vista, sabe? Tipo, o nosso salário mínimo não é o salário mínimo deles. Sim. Então, eu Não, tenho 2 total. tabelas. Não Faz adianta. sentido. Pro pessoal, né, gente? Pro comercial, carca a mão nas empresas aí, foda-se. Exato. Cobre as empresas. Façam dinheiro. Basicamente é isso. Be gay, do crimes. Ih, acabou a live. Eita, tá na hora? Tá na hora. Deixa eu salvar de novo, peraí. Nós. Espero que tenha feito algum sentido esses arbustos, essas loucuras que a gente fez hoje. Né? Porque muito tempo desenhando folhinha. Bora. Sem última pergunta, gente. Acabou já. Não dá tempo da última pergunta. Não, já são 9h30. Já são 9h30, tá na hora.
Já batemos o ponto. Perfeito. Então, gente, pois é, espero que tenha feito um pouco mais de sentido. Desenhar folhagem é uma coisa que precisa um pouco mais de tempo, não é uma coisa no automático. Espero que tenha ilustrado o que a gente consegue fazer um pouquinho mais de paciência. Precisa de um pouco mais de contraste. Eu costumo adicionar as coisas as altas luzes no final mesmo, e eu acabei não dando tempo de adicionar as altas luzes. Mas é colocar altas luzes, né, highlights, colocar os pontinhos mais claros. Mas é só continuar trabalhando e construindo os pontinhos, certinho, os pontinhos mais claros. Pode dar tchau. Quer fazer rede no Pituba? Quero fazer rede no Pituba. Bora. Gente, a gente volta na próxima quarta-feira, então, pra gente responder perguntas. Segura as perguntas aí e vamos nós. Vamos lá visitar o Pituba enquanto isso. Vamos ver o que ele tá estudando hoje. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Até semana que vem. Beijo. Tomem Até. água. Não, sem segunda, gente. Quarta-feira, pelo amor de Deus. Quarta-feira. Se der tempo na segunda, eu faço, mas não é promessa. Tá? Beijo, gente. Boa noite.